Então vamos lá. Planos de estudo doutorado, famoso PET. Terceiro ano, esse é o segundo PET do bimestre 2. Então vamos lá para a primeira semana. Então, eixo temático, cultura e política na construção do Estado Nacional Brasileiro. Então a gente vai estudar aqui o período do começo ali da independência do Brasil e o primeiro reinado, né, que Dom Pedro I. Tema: embates políticos culturais, um processo de construção e afirmação do Estado Nacional, confrontos, fim da monarquia no Brasil e início da República. Então é para você ver, tá, já tá esquisito isso aqui, né? Porque o fim da monarquia e o início da República, daí aqui seria que ele teria que ter modificado aqui, né? Porque o início da República é 1889. Então já tem um negocinho errado aqui já, 89. Habilidades: analisar o movimento abolicionista republicano, suas características e efeitos sobre a sociedade brasileira. Então, aqui os textos, ou melhor, o texto vai tratar bastante sobre a questão abolicionista e algumas revoltas que tiveram no Brasil. A gente vai dar uma estudada nisso. Conteúdos relacionados: ciência, nação, revolução no século XIX, Guerra do Paraguai e lei de terras. Guerra do Paraguai a gente vai ver bastante aqui agora nos exercícios. Interdisciplinaridade, habilidade de sociologia, identificar as tensões entre direitos e os deveres da cidadania. Habilidade de filosofia, refletir sobre o sentido do conflito nas relações humanas. Então isso aqui também a gente vai ver dentro da disciplina de história. E possivelmente vocês vão ver também sociologia e filosofia. Então o tema aqui é o movimento abolicionista e republicano. Caro estudante, nessa semana você vai analisar o processo que levou à abolição da escravidão no Brasil, destacando sua importância no contexto de transição da monarquia para a república. É necessário reforçar que a população negra não permaneceu inerte e afastada da vida nacional à espera de concessões do governo. Nesse sentido, vale sublinhar que a abolição não se deveu a uma generosidade da princesa Isabel. Isso aqui, gente, é importantíssimo vocês saberem. Porque que acontece? No nosso famoso, na comemoração do 13 de maio, não sei se você já ouviu falar, aqui na minha cidade tem até Alvorada, 13 de maio de 1888. Professor, o que aconteceu nessa data? Nessa data foi abolida a escravidão no Brasil. E quem assinou o documento de abolição não foi Dom Pedro II, foi a princesa Isabel, filha dele. Então, o que acontece? O pessoal coloca muito a princesa Isabel como uma pessoa boazinha, uma pessoa assim, que libertou as pessoas que estavam sendo escravizadas e tudo mais. Gente, não é bem assim. Ah, mas então a princesa Isabel não era boazinha? Também não é bem assim. Então, a princesa Isabel era um pouco à frente no tempo dela, ela tinha alguns pensamentos abolicionistas e tudo mais. Só que abolir a escravidão no Brasil é só você pensar o tanto de dono de escravo que existia nessa época no Brasil. E o tanto que eles ficaram descontentes com isso, porque eles tinham mão de obra de graça, que seria mão de obra escrava. Eles tinham escravos para trabalhar nas fazendas. E depois dessa lei eles não poderiam ter mais. Era ilegal você ter escravos. Professor, mas a escravidão continuou depois dessa data? Sim. Agora, hoje em dia, a gente já tem, a gente ainda tem trabalho escravo. Então, se vocês verem jornal, vocês vão lá assim, dono de fazenda tem, sei lá, possui trabalhadores análogos à escravidão. O que é análogo à escravidão? Eles fazem contratos, tipo, firmados boca a boca com esses trabalhadores, eles vão para a fazenda dessa pessoa para colher café, laranja, qualquer outro tipo de planta, né, que ele cultiva ali na propriedade, e eles acabam contraindo dívidas com alimentação, com transporte, com vestuário e etc., e com ferramentas e tudo mais. E essa dívida sempre cresce. E o dono da fazenda, eles argumentam que esse pessoal está gastando muito e o dinheiro que eles deveriam receber pelo trabalho está sendo gasto com isso. Isso é escravidão, porque eles não têm contrato de trabalho assinado em carteira, eles não sabem dos direitos deles, eles acham que o patrão está sendo bonzinho com ele. Até hoje existe isso, tá, gente? Principalmente esses interiores aí de estado, tudo mais. Então é uma coisa que existe até hoje. E é um caso que 13 de maio, em 88, não foi abolida a escravidão totalmente. Várias pessoas ainda tinham escravos, tá?
Então, nesse sentido, vale sublinhar que a abolição não se deveu a uma generosidade da princesa Isabel, mas foi resultado de movimentos sociais em que escravizados, libertos e livres participaram ativamente. Além disso, você irá perceber que a mudança de status de escravizado para homem livre não mudou a mentalidade social da inferioridade do negro, nem apagou o legado da escravidão. Isso a gente vê até hoje, tá? Então, por isso que esse tema é muito importante. Isso aí até é para vocês entenderem como que é a formação cultural do distrito onde vocês moram, que era um distrito onde eles extraíam ouro na época da colonização. Então, várias pessoas são descendentes de pessoas escravizadas aí. Então, é muito importante vocês entenderem as raízes, entenderem, por exemplo, por que, nessa região não existem terreiros de candomblé e de umbanda, que são religiões de matriz africana, principalmente o candomblé, né? Por que, que não existe aí nessa região e existe muito, por exemplo, em Salvador? Então, esse aspecto da história do negro no país é muito importante para vocês entenderem a constituição da sociedade nossa. De por que, que ainda existe como que fala? Essa segregação da pessoa branca com a pessoa preta. Vocês entenderem também a parte de religiosidade, por que a maior parte das pessoas nesse contexto ali, Ouro Preto, Mariana, são católicas e negras, e não são, por exemplo, não seguem a origem religiosa africana, e vocês entenderem também o preconceito, né, que ele está falando aqui, a mentalidade social de inferioridade do negro, que nada mais é o preconceito com as pessoas que são pretas. Processo que levou à abolição da escravidão no Brasil. Esse texto é longo, vou ler para vocês, é meio cansativo assim, mas quem não tiver com sono aí, por favor, não durma. E caso vocês tenham alguma dúvida sobre alguma palavra ou algum tipo de pensamento que está dentro desse texto aqui, é só comentar aí comigo. Pode pegar e me parar, tá? Pode falar em cima. Processo que levou à abolição da escravatura no Brasil. Então, o projeto abolicionista nacional foi estruturado a partir de um. Opa, alguém entrou. Evelyn. Vamos voltar lá. Então, aqui, ó. Diversificado o caminho. Podendo citar as manifestações de resistência à escravidão ocorridas nas senzalas até o esforço internacional no combate ao trabalho escravo no Brasil. Então, aqui ele está falando o quê? Está falando desde das fugas dos negros que formavam quilombos, né, no tempo ainda da colonização, até no esforço internacional do combate ao trabalho escravo, como a Inglaterra, que forçou o Brasil a não praticar mais o tráfico de escravos entre a África e a América. Dentro desse amplo debate, cabe ressaltar os esforços empreendidos pelas sociedades abolicionistas, em especial após os anos 1880, que defenderam o interesse dos negros num país cuja economia era extremamente dependente do trabalho escravo. Dentre os vários grupos abolicionistas existentes na época, destacam-se a Sociedade Brasileira contra a Escravidão, fundada em 1881 e ligada ao jornal O Abolicionista. Esse jornal aqui, gente, quer ver? Vou até mostrar algumas imagens dele para vocês aqui, ó. Esse jornal aqui vocês conseguem encontrar algumas manchetes dele no Google. E é bem interessante que esse jornal que criticava a abolição no tempo que ainda as pessoas tinham escravos, entendeu? E vários e vários personagens negros libertos, como aqui, ó, o José do Patrocínio, foram pessoas responsáveis por quê? Por conscientizar a população pelo fim da abolição. Então, os jornais na época já faziam isso. Então, não é uma questão assim que a Princesa Isabel foi boazinha e eu vou pegar e libertar os escravos do Brasil. Não foi isso, tá? Ela não é uma heroína, ela não é uma pessoa assim iluminada, nem nada disso. Entre as principais lideranças abolicionistas estão os monarquistas, Joaquim Nabuco, tanto é que apareceu aqui o livro dele, ó. Cadê? Aqui, ó. O Abolicionismo, que era um autor que defendia a abolição.
André Rebouças, e os republicanos José do Patrocínio e João Klepp. Então, essas aqui são algumas pessoas que a gente pouco estuda na escola e que foram fundamentais para o pensamento abolicionista brasileiro. Isso aí deveria ser mais estudado, né? Porque as pessoas, quando chegam lá o 13 de maio, ou o Dia da Consciência Negra em novembro, só quer saber de fazer cartazinho e essas coisas, ao invés de pegar alguns livros e estudar como que foi esse processo, que é muito interessante no Brasil, como que foi a luta. A ampla divulgação das ideias abolicionistas favoreceu o avanço de diversas ações paralelas à implementação das leis que tratavam sobre a escravidão. Nesse sentido, ressalta-se o apoio dado à fuga dos escravos, a criação de fundos de emancipação. Essa criação de fundos de emancipação eram pessoas que eram abolicionistas, elas doavam dinheiro para comprar a alforria das pessoas que eram escravos. Então, isso aqui foi fundamental também. O contato com as sociedades abolicionistas internacionais, empreendido por Joaquim Nabuco e José do Patrocínio, nas visitas realizadas à Europa nos anos 81 e 84, respectivamente. Então, o que acontece? O Brasil também tiveram algumas leis, por exemplo, lei do sexagenário, lei do ventre livre. Essas leis fizeram com que pessoas que eram escravizadas, mulheres e homens, fossem livres após eles terem nascido. Então, à medida que eles foram crescendo, perto ali do ano 1880, 81, eles foram tomando corpo. Então, foram várias pessoas que já nasceram livres. Então, essas pessoas começaram a lutar pelos direitos delas. Os movimentos em prol da abolição ganhavam cada vez mais força no país. A Guerra do Paraguai, que foi travada em 64 a 70, provocou diversos questionamentos sobre a escravidão, uma vez que foi necessário incorporar escravizados aos combates do exército brasileiro. E quem lutava, o escravizado que fosse à guerra, ele ganhava a liberdade depois dela. Então, vários e vários escravos, eles foram meio que forçados até entrar no exército para ajudar para ajudar na parte de combate, né, na Guerra do Paraguai, por ter esse pensamento de voltar livre. Então, para eles era muito, muito melhor, você ver a mentalidade, era muito melhor ir para uma guerra, correr risco de vida, do que continuar como escravizado. Se você for ver bem nas duas partes, se você for pensar, seria muito melhor você ir para a guerra e ainda ter esperança de ser livre um dia, né? Olha para você ver como que era a escravidão. Por um lado, muitos desses escravizados haviam recebido promessas de alforria para lutar a guerra. Por outro lado, era moralmente questionável que os africanos e seus descendentes combatessem em nome do Brasil, mas, mas em território brasileiro não fossem considerados cidadãos. Então, por mais que eles conseguiam alforria, conseguiam ser livres, eles voltavam, só que a população segregava eles, tinha preconceito, porque eram ex-escravizados. Outro ponto a ser destacado no processo que culminou na abolição da escravidão no Brasil são os interesses da elite agrária dominante. Para esse grupo, a questão da liberdade dos negros vinha acompanhada da ideia de reforma, ou seja, abolir a escravidão de maneira segura, sem maiores prejuízos à economia e à estrutura política. A partir dessa concepção, é possível compreender que a abolição da escravatura para esse grupo deveria ocorrer de maneira lenta, gradual e segura, o que pode ser percebido com a implementação das leis. A Bill Aberdeen, né, que é a lei inglesa de 1845, que proibia o tráfico de negros, né? Eusébio de Queiroz, que se eu não estou enganado deixa eu ver, acho que não é a lei de sexagenário. Eusébio de Queiroz, deixa eu dar uma olhada aqui que eu esqueci. A cabeça está na lua. Deixa eu ver o que foi a lei Eusébio de Queiroz. Não tinha ali. Eusébio de Queiroz, que foi magistrado político brasileiro, ministro da Justiça, descarga, autor de mais. Na lei. Aqui. Conhecido como Eusébio de Queiroz, estabeleceu a medida para a repressão do tráfico de escravos no Império. Ah, não, ela que foi a fim do tráfico de escravos. Então, o que foi Alberdin, então, que eu esqueci? Alberdin. Pensei que fosse ela que foi o fim do tráfico. Eu já ia falando bobeira. Lei Trade Suppression Act Aberdeen, mais conhecido como Brasil Bill Aberdeen, foi
O ato do Parlamento do Reino Unido, promulgando 8 de agosto de 45, que autorizava os britânicos a prender qualquer navio suspeito de transação. É a mesma lei, se for ver bem, né? Os ingleses poderiam intervir nos navios que estavam carregando, transportando escravos. Então é a mesma lei. Então não confundir, não. As duas têm relação. Essa aqui foi o Brasil que instituiu, e essa aqui foi a Inglaterra. Então, se um brasileiro fosse com um navio na África, trouxesse escravos, a Marinha Britânica poderia afundar o navio e prender. A lei de terras, também eu não lembro. Olha, você vê, eu estou uma negação. A lei do ventre livre, que no caso, a partir dessa data, os escravos que nascessem, eles já nasciam livres. A lei do sexagenário, os escravos que conseguiam chegar à idade de 60 anos eram livres, e a lei áurea. Agora essa lei de terras que eu não lembro. Vamos ver o que é também. Não tô lembrado dela. Deixa eu ver qual que é da lei de terras. Amplamente conhecido como lei de terras, foi o dispositivo legal que pela primeira vez buscou regulamentar a questão fundiária do Império. Foi tipo uma reforma agrária, então. Foi uma reforma agrária, foi a reforma de terras. Então, eles pegavam de certas propriedades que estavam improdutivas e redividiam ela. O marco dessa reforma foi a lei do ventre livre, que buscava a solução para o problema do elemento servil, por meio de uma reforma que pudesse conciliar os interesses políticos e econômicos dos grupos dominantes para manter o status quo, né, e evitar uma revolução. A partir dessa lei, abriu-se um período em que a propaganda abolicionista caracterizou-se como tal, e dela emergiam dois projetos para o fim da escravidão: o dos emancipadores e dos abolicionistas. Os primeiros defendiam o fim do trabalho escravos através do parlamento, com leis que garantissem a indenização dos proprietários e que se consolidasse a reforma gradual. E os abolicionistas, por sua vez, eram propugnadores de uma abolição imediata e sem indenização. Então, olha para você ver. As pessoas que tinham escravos, segundo aqui o pessoal que era emancipador, eles queriam indenizar ainda as pessoas que tinham os escravos. Então, além de você ainda tentar corrigir esse erro histórico, que a gente chama, né, que foi a escravidão no Brasil, ainda você tem que indenizar a pessoa ainda que tinha escravo. É importante reforçar que as províncias do Ceará e Amazonas, em 1884, se anteciparam ao restante do Brasil e aboliram a escravidão. Na mesma época, várias cidades do Sul acompanharam essa ação e já não tinham mais mão de obra escrava. Dessa forma, por mais que as elites agrárias e os conservadores se posicionassem contra o movimento abolicionista, esse já se havia fortalecido e se espalhado. Assim, as fugas, rebeliões e compras de alforria coletivas tiveram um papel fundamental e contribuíram para o entendimento de que a escravidão, que escravizados e escravizados figuram entre os protagonistas do processo de abolição no Brasil. Motivada pelo preconceito, a elite brasileira não se preocupou com o ingresso de fato dos ex-escravizados, negros e mestiços, na sociedade. Essas pessoas passaram a ser consideradas inferiores, o que sabemos não é verdade. Não há entre os seres humanos diferenciação de capacidade ou de personalidade definida por origem ou cor da pele. Tanto é que a pessoa negra, ela difere tão pouco geneticamente de uma pessoa branca que chega a ser 0,0000001%. Então, a única coisa que distingue fisicamente uma pessoa branca da pessoa negra, além dos traços, né, característicos, é a cor da pele, é a melanina, né, que dá a cor à pele. Então, a diferenciação seria o quê? Os negros têm mais melanina na pele e os brancos têm muito pouco. Além de não encontrar emprego, os afrodescendentes não tiveram apoio do Estado brasileiro para inserir-se na vida do país como cidadãos com direitos. De escravizados, tornaram-se pessoas livres, sem recursos financeiros, sem trabalho e sem moradia. Começaram uma nova vida, mas não dispunham das condições mínimas de sobrevivência. Então, após a abolição, era comum esses escravos saírem, às vezes, das fazendas e irem para as cidades procurar emprego. Isso fez com que as cidades inchassem, né? Tivesse um boom populacional, começasse a crescer muito, e começou a formar as primeiras periferias, né? Que são o que hoje a gente chama de favelas, né? Os conjuntos habitacionais.
Alguma pergunta, alguma questão sobre o texto que vocês estão em dúvida? Ou tá tranquilo? Pode falar aí. De boa? Silêncio prevalece? Eles estão De dormindo? boa. Então tá bom. Atividades. Então vamos lá para nós fazermos as atividades. A partir da imagem, relacione a Guerra do Paraguai, 64 a 70, ao movimento abolicionista brasileiro. Então, no texto, ele comentou um pouco. Cheio de glória, cobertos de louros. Coberto de louros aqui tá uma referência aos gregos antigos, tá? Quando eles ganhavam alguma modalidade olímpica nos jogos, na antiguidade, era comum eles colocarem uma coroa de louro. Louro é aquela plantinha, aquela folhinha que vocês usam para fazer aquela feijoada boa, aquele temperinho. Então aquilo lá era como se fosse os deuses do Olimpo, tudo mais, usavam essa coroa de louros, tá? Então colher os louros ou coberto de louros quer dizer que a pessoa se encheu de glória, venceu alguma coisa. Então cheio de glória, coberto de louros, depois de ter derramado seu sangue em defesa da pátria e libertado um povo da escravidão, o voluntário volta ao seu país natal para ver sua mãe amarrada a um tronco. Horrível realidade. Então, o que acontece? Aqui tem um quadro, né, de um soldado, né, que batalhou na Guerra do Paraguai. Quando ele voltou para a fazenda onde ele morava, viu a mãe dele sendo chicoteada. Então, é isso que ele está falando aqui. Então, a partir da imagem, relaciona a Guerra do Paraguai ao movimento abolicionista. E aí, vocês querem comentar alguma coisa de como seria a resposta? Pode comentar, fica à vontade. Eu espero. Uai, as pessoas, os escravos iam para a Guerra do Paraguai para ter sua liberdade, não é? O Para ter essa liberdade. Mas quando eles voltavam para o país, o que, que eles viam? que eles viam? Olha na imagem. O que, que acontecia quando eles voltavam, mesmo libertos? Eu tô sem óculos, não enxergo, não. Tá um rapaz vendo a mãe dele sendo chicoteada. Levando chibatada. Meu Deus, agora que eu vi. Então, o que acontece é o seguinte, quando eles voltavam, as pessoas, no caso os brancos, né, aceitavam eles, tipo, de boa, tranquilo, como que era? E aí? Pode falar, gente, vocês têm com medo de errar? O que, que existe até hoje no nosso país com pessoas que são pretas? Preconceito. Preconceito. Agora imagina com pessoas pretas libertas na época que ainda havia escravidão. Imagina que seja muito pior, né? Tanto é que o cara volta e vê a mãe dele sendo chicoteada. Entendeu? Então, imagina esse processo no Brasil. Outra coisa que eu posso falar que não está no texto, ali por volta de 1850, 1870, tiveram várias pessoas que vieram para o Brasil, estrangeiros, japoneses, italianos, portugueses, vieram para trabalhar aqui. Tanto é que vocês assistiram aquela novelinha Terra Nostra, que já passou 1 milhão de vezes, não vale a pena ver de novo, conta a passagem dos italianos para o Brasil. E você sabe por que que os estados ajudavam estrangeiros a vir para o Brasil? Ou não? Não. Vou pesquisar para vocês aqui, ó. Agora, olha, eu vou ler só para vocês entenderem o jeito que a sociedade nossa era escrota, era horrível nessa época. Branqueamento da população. Século XIX. X. Tese do branqueamento. Olha isso aqui. Isso aqui tem texto, histórico e tudo mais. Ó. Entre a segunda metade do século XIX. Opa, nossa senhora, tanto pop-up aqui que é horrível. Que vigoraram em várias partes do globo teses eugenistas, isto é, teses que defendiam um padrão genético superior para a raça humana. Tais teses defendiam a ideia de que o homem branco europeu tinha um padrão da melhor saúde, da maior beleza e da maior competência civilizacional em comparação às demais raças, como amarelos, asiáticos, a vermelhos, povos indígenas e a negra africana.
Nesse período, alguns intelectuais brasileiros incorporaram essas teses e delas derivaram outras. Por sua vez, aplicaram ao contexto do continente americano a tese do branqueamento. A defesa do branqueamento ou do embranquecimento tinha como ponto de partida o fato de que, dada a realidade do processo de miscigenação da história brasileira, os descendentes de negros passariam a ficar progressivamente mais brancos a cada nova prole gerada. Olha que você vê e fala prole ainda igual animal. Né? O antropólogo médico carioca João Batista Lacerda foi um dos principais expoentes da tese do embranquecimento entre os brasileiros, tendo participado em 1911 do Congresso Universal da SACE, em Londres. Esse congresso reuniu intelectuais do mundo todo para debater o tema de racialismo e da relação das raças com o progresso das civilizações. Temas de interesse corrente na época. Batista levou ao evento o artigo Sur le Met et Brasil, sobre os mestiços do Brasil, em português, em que defendia o fato da miscigenação como algo positivo, no caso brasileiro, por conta da sobreposição dos traços da raça branca sobre as outras, a negra e a indígena. Agora, olha esse absurdo. Eles pegavam pessoas brancas, europeias, né, os italianos ou até orientais, traziam no Brasil, porque na cabeça deles, essas pessoas brancas iriam ter filhos com as pessoas negras e os descendentes cada vez mais iam ficando mais brancos. Vocês botam fé nisso? Eles pensavam desse jeito? Desse jeito. Eles queriam acabar com as pessoas pretas no país, entendeu? E dessa forma que eles acharam uma solução. Isso também é porque eles acreditavam na verdade, eles não acreditavam na tese do Charles Darwin, né, que foi aquele autor que escreveu o livro Origem das Espécies, que fala sobre evolucionismo e tal. Eles apropriaram da tese do Darwin, falando que os brancos eram superiores aos negros e às demais raças. Então, que eles deveriam prevalecer no mundo. Isso aí, gente, é uma coisa tão absurda que chegou, por exemplo, no Hitler da vida, em pessoas assim que matavam os japoneses contra os chineses, que achavam que os japoneses tinham uma raça oriental superior à dos chineses. Então aconteceram vários massacres assim no mundo todo, sem contar o indígena também, né? Praticamente foram tipo dizimados na América. Praticamente não existe, né? Se for pensar hoje em dia, quantos indígenas tem hoje e quantos tinham na época do descobrimento. Então, o que acontece? Essas teses, assim, eles tomavam a tese de um cientista que estava falando uma coisa super bacana da evolução do homem e tudo mais, e colocavam de acordo com o que eles pensavam, entendeu? Então, a imagem relaciona a Guerra do Paraguai ao movimento abolicionista. Primeira coisa, a imagem retrata um soldado que voltou da Guerra do Paraguai, onde este estava alforriado. Alforriado, para quem não sabe, é livre. Enquanto sua mãe sofria com a manutenção da escravidão no Brasil. Pode complementar, essas pessoas conseguiam conseguiam serem livres da escravidão, iniciaram movimentos abolicionistas no país. Então, o que eu estou falando aqui? Ó? A imagem retrata um soldado que voltou da Guerra do Paraguai, onde este estava alforriado, livre, né? Enquanto sua mãe sofria com a manutenção da escravidão no Brasil. Essas pessoas que conseguiram serem livres da escravidão iniciaram movimentos abolicionistas. Então, os exemplos, né? Os jornais, fundos destinados
destinados à compra de alforrias e etc. Teve também um movimento, só que isso aí foi no começo do século XX, 1900 e pouco, 1920 mais ou menos, que foi teatro negro. Também é bem bacana pesquisar. Inclusive, se for para dar um trabalho para vocês, eu vou dar um trabalho sobre isso. Religião africana, o teatro negro, é umas pesquisas bem legais para vocês aí. Uma dúvida, sugestão, crítica? Escrevi alguma coisa errada? E aí? Vocês conseguiram entender o que está rolando aqui, entender a questão, saber responder? Não vai fazer igual eu, né? Vão fazer as suas respostas bonitas, pomposas. E aí? Uhum. Uhum, uhum. Mas vocês entenderam, gente? O que está perguntando, como que eu respondi? Tranquilo? Sim, Então tá. tranquilo. Então beleza. Então vamos pro neném aqui, ó. Neném. Ah, mas essa aqui é questão fechada. Vamos fazer a questão aberta aqui, ó. Vamos fazer mais uma questãozinha aqui, ó. Ah, não dá pra fazer essas duas aqui. Depois a gente faz a fechada, se der tempo. Leia o trecho Seus horrores. Ah, que podem descrever? Ninguém pode retratar seus horrores tão fielmente como o pobre desaventurado, o miserável desgraçado que tenha sido confiado em seus portais. Ó, amigos da humanidade, tenham piedade do povo africano, alijado e afastado de seus amigos e de seu lar, ao ser vendido e depositado no porão de um navio negreiro, para aguardar ainda mais horrores e misérias em uma terra distante, entre religiosos e benevolentes. A biografia de Mahoma Baquaqua. Revista Brasileira de História, São Paulo, Ampul, Marco Zero e tal. A partir dessa leitura, identifique e explique uma das consequências da extinção do tráfico negreiro para o país. Então aqui, ó, tá falando de seus horrores, quem pode descrever, ninguém pode retratar seus horrores tão fielmente como o pobre desaventurado, miserável, desgraçado, que tenha sido confiado em seus portais. Ó, amigos da humanidade, tenham piedade do povo africano, alijado e afastado de seus amigos e seu lar. Então ele está falando o quê? Da escravidão na África, né? Da captura da pessoa lá, colocar ele como escravo e trazer ele para a América. Então, o que está falando aqui? A partir da leitura, identifique e explique uma das consequências da extinção do tráfico negreiro para o país. Então, quando você acaba com o tráfico, acaba uma parte do quê? O que eles faziam com os negros quando eles traziam para o Brasil? Batia. Tudo bem, batia, mas qual que era a intenção deles trazerem um negro lá da África para cá? Para bater só? Fazer de escravo? Fazer de escravo. E fazer o que com isso? Lucrar. Lucrar. Então, o escravo, na verdade, você tem que entender como uma mercadoria. Para eles era uma mercadoria. Tanto é que eu li alguns textos assim, que, pensa bem, a pessoa era escravizada. Como que o dono chamava essa pessoa, o escravizado? Pelo nome dela? Perguntava assim, ô, qual que é o seu nome? O que vocês acham? Acho que não. Não. Eles eram chamados pelo nome do porto onde eles saíram. Por exemplo, eles saíram lá do porto de Luanda. Eles eram chamados de Luanda. Eles saíram do porto lá de, sei lá, Moçambique. Eles eram chamados de moçambicano, Moçambique. Então eles eram chamados do lugar onde eles saíram. Eles perdiam o nome deles. O nome que eles tinham lá na África. Eles perdiam o nome e ganhavam uma identidade de onde eles saíram. Depois disso, eles teriam que ter nomes católicos. Tanto é que se você for ver bem na família suas, para quem é descendente de pessoas escravizadas, se você for fazendo lá o avô, o bisavô, o tataravô, você vai vendo que todos têm nomes católicos, digamos assim, João, Pedro, Tiago, e sobrenome também português, espanhol e tal, porque eles incorporavam os nomes das pessoas, entendeu? Era uma forma também deles tentarem circular no meio social.
Um exemplo disso é o Machado de Assis. Quer ver o nome dele todo? Machado de Assis era negro. Nome de Machado de Assis. Olha, chamava Joaquim Maria Machado de Assis. E o cara era negro. E olha quando ele nasceu. 1839. E o que acontecia no Brasil em 1839? Escravidão. O cara era para ter nascido escravo, só que ele era pardo, né? A mãe dele era, se eu não me engano, era negra e o pai era branco. Mas ele era negro. Ele era assim. E ele, na certidão de óbito dele, ele morreu como branco. Só para vocês entenderem como que era o racismo na época. Tipo assim, um grande escritor de renome no Brasil não pode ser negro, ele tem que ser branco. Então, na certidão de óbito, ele está branco. Só para vocês terem uma noção como que funcionava na época. Como que era. E o acesso também à educação para as pessoas negras era difícil, ele teve que trabalhar em jornais, tudo mais. Ele aprendeu mesmo a profissão de escritor, saber ler, escrever, redigir e tudo mais, trabalhando moleque dentro de jornais na época e tudo mais. Então, voltando. A partir dessa leitura, identifique e explique uma das consequências da extinção do tráfico negreiro para o país. Primeiramente, encerrou o lucro dos traficantes de escravos e, concomitantemente, a lei do ventre livre. Vou arrastar um pouquinho para cá. Lei do ventre livre, deixa eu ver o que época que foi. Lá, 1871. 1871. Ué, sumiu tudo aqui. Ué. Vamos lá de novo. Ué, agora sumiu tudo, agora não quer aparecer nada. Agora apareceu aqui. Nossa, pra cima. É 1871? Isso? Vocês não me ajudem. Aí, 1871. Então lá, deixa eu só colocar aqui. 1871. Deixa eu ver que eu. Primeiramente, cerrou o lucro dos traficantes de escravos e, concomitantemente, a lei ventre livre. Agora não vai dar para colocar. Eu quero aqui. Agora foi. Dá um espaço doido aqui. Concomitantemente com a lei do ventre livre, fez com que vários escravizados ganhassem a liberdade. Isso alavancou o movimento abolicionista por parte dos ex-escravizados e aumentou o debate político acerca dessa temática. Então, o que eu falei aqui? Primeiramente, encerrou o lucro dos traficantes, né? Então as pessoas não podiam traficar mais os escravos vindos da África. Então cessou o lucro disso. E a partir de 1871, você não poderia, digamos assim, vender os escravos nascidos após essa data. Então, os próprios fazendeiros, eles também não tinham mais lucro, né, com a venda dos escravos que nasciam após essa data, porque eles não poderiam vendê-los, né, porque eles já eram livres. Então, isso foi cessando cada dia mais. Os escravos que ainda nasceram antes dessa data começaram a envelhecer, né, aos poucos,
Então começou a cessar a escravidão e foi um processo que foi lento, né? Durou esse final que durou mais de 100 anos, né? Após a independência do Brasil, quase. Durou quase 100 anos. Então fez com que vários escravizados ganhassem liberdade. Isso alavancou o movimento abolicionista por parte dos ex-escravizados e aumentou o debate político acerca dessa temática. Então aumentou, por exemplo, os jornais que eram abolicionistas, os intelectuais e tudo mais. Alguma dúvida, gente? Ou tá tranquilo? Tá tranquilo. Tranquilo? Então vamos para a próxima. Depois eu vou colocar lá no YouTube para vocês. Quem quiser copiar as respostas, né? Porque tá difícil, cara. Eu vou cobrar os direitos autorais das minhas respostas, tá? Vocês vão ter que pagar um chocolate pra mim. Pode ser até esse aqui, ó, que eu comprei aqui, ó, se vocês quiserem depois, ó. Você tá devendo os outros chocolate e tá Cada gastando resposta. chocolate, Jorge? Aqui, fi, aqui, ó, comprei pra todo mundo, ó. Ó, aqui, ó, eu só vou comer, ó, tá vendo, ó? Aqui, ó, tanto chocolate, ó. Comprei uma caixa, ó, pra todo mundo. Só que como, tadinho, vocês não posso dar aula pra vocês, aí tá aqui, vou ter que comer. Fazer o quê? Felizmente. 4. A promulgação da Lei Áurea em 1888 não significou a consolidação da igualdade civil para os ex-escravizados. Embora tivessem sido libertos, o Império Brasileiro não tomou medidas efetivas para integrá-los à economia, política, social e culturalmente. Na realidade, o preconceito e a ideia de inferioridade racial se estabeleceram como parte estruturante da nação. Mais tarde, já no período republicano, surgiram explicações ligadas à democracia racial, visando evidenciar a formação do Brasil como resultado da mistura de diferentes povos. Essas explicações, porém, colocavam em segundo plano quaisquer tentativas de discutir os legados da escravidão, isto é, as desigualdades e o preconceito experimentados dia a dia pela população afrodescendente, que perdura até hoje. Diante do exposto, redija um pequeno texto procurando responder as seguintes perguntas. Na atualidade, em quais aspectos é possível notar os legados da escravidão? E quais ações podem ser realizadas para reparar injustiças provocadas por ela? É a mesma coisa você colocar aqui, ó. Quer ver? Ó, no Brasil, 51% da população é autodeclarada negra, tá? Então vamos adotar isso como princípio para a gente julgar se o Google é racista ou não. Engenheiro. Quantas pessoas negras vocês estão vendo nessa imagem? E aí? Nenhuma. Uma Nenhuma, só. né? Ó, aqui, aqui. Ó, tem uma aqui, ó. Uma. Ó, engenheiro, ó. Olha pra você ver que beleza. Rosa, engenheiro e tal. Gatão, a gatinha aqui e tal. E aí? Aqui achei uma mulher negra. E olha pra você ver, mulher então, negra? Nossa senhora, pra você achar uma, que mulher negra não pode ser engenheira, não sei se você sabe disso. No Brasil, não. Olha lá. Um. Aí pra você ver que beleza. Então o que acontece? Olha pra você ver a pergunta. Olha lá. Na atualidade, em quais aspectos é possível notar o legado da escravidão e quais podem ser realizados para reparar as injustiças provocadas por ela? Gente, a nossa sociedade não tem como não falar que não é o quê? Racista. A nossa sociedade é racista, certo? E a gente carrega, mesmo se você for uma pessoa preta, mesmo inserida num contexto assim que a sua família não é racista e tudo mais, a gente tem uma série de palavras, uma série de vocabulário, de tudo mais que são racistas. Eu não sei se eu mandei para vocês um post de uma menina falando de algumas palavras que são racistas. Eu cheguei a mandar ou vocês já viram? Quer ver? Não sei se é o mesmo que você tá falando, mas eu já cheguei a ver um. É, que tem, tipo, aqui, quer ver? Abrir uma nova guia. Olha lá, não sei se vocês já viram isso aqui, ó.
A coisa tá preta, ai que inveja branca. Nasceu com o pé na cozinha. Amanhã é dia de branco. Cor do pecado. Doméstica. Doméstica, gente, pelo amor de Deus. Doméstica vem de domesticar. É de amansar animais. Eles domesticavam pessoas que eram escravizadas para trabalhar dentro das casas. Por isso que chama doméstica, tá? Então, se vocês são diaristas, faxineiros e tudo mais, não aceita chamar de doméstico. Então dá aquela fala assim, ó, não me chama de doméstico, não me chama de diarista ou de qualquer outra coisa assim. Para abolir Muita essas gente palavras usa aqui. cor do pecado como elogio. Então, denegrir vem de negro, entendeu? Cabelo ruim. Nossa, que eu vejo de menina novinha falando, ai, meu professor, cabelo meu é ruim. Nossa senhora, dá vontade de falar assim, minha filha, esse cabelo seu bateu em você, xingou você, então por que que é ruim, meu Deus? O cabelo seu é o seu cabelo, pelo amor de Deus. Tem caroço nesse angu, porque o caroço é o que? É preto. Nhaca, nhaca eu não sei a origem dela, mas deve ser alguma origem de senzala, alguma coisa assim. Preto de alma branca, meia tigela. Meia tigela, eu vi um cara explicando numa mina de ouro por que que é meia tigela. Parece que o escravo que não conseguisse um potinho assim de ouro cheio, ele não podia descansar. Então o escravo meia tigela, aquele escravo que não conseguia completar o potinho de ouro no dia de trabalho, daí ele não podia descansar, ele tinha que continuar trabalhando. Se chama de meia tigela. Mulata, mulata vem de mula. São aqueles animais que carregam peso. Mercado negro, ovelha negra, serviço de preto. Nossa, cara, serviço de preto é. Putz, isso aí dá um. Criado mudo. Isso aqui eu não sei se vocês sabiam. Você sabe o que é um criado mudo? Vocês sabem a origem dela? Dessa palavra? Criado mudo? Não. Não. Criado mudo é o seguinte: eram aqueles negros que trabalhavam dentro das casas, os escravos que trabalhavam dentro das casas, e ficavam do lado dos patrões. Quer ver? Escravos de casa. Eu só acho assim. Aqui, ó. Ô, Essa Jorge, você tava imagem aqui é bem. falando. Eu. Isso aqui era Você um tava criado falando agora de mudo. nhaca? O que? Isso. Você sabe o que que é? E nhaca é fedor. Pelo menos eu. Nhaca. Fedor. Tá Então, com eu nhaca. sei. A pessoa com nhaca. Vamos ver a origem. Eu não sei a origem da palavra. Nhaca. Renascença do pinhaca. Odoroso. Fedorento. Mas Isso. deve ter alguma outra origem, né? Vem do tupi, ó. Iaquia. Nhaca. Que doideira. Eu nem sabia. Não sou tuas negras, feito nas coxas. Feito nas coxas, você sabe por quê? Você já ouviu falar? Não. Feito nas coxas por causa disso aqui, ó. Forma de telha de barro. Tem um objeto que eles usavam antigamente para fazer as telhas de barro. Aqui, ó. Isso aqui tem ouro preto. Tem que levar vocês lá, né? Mas é difícil, né? O povo de Mariana não. Isso aqui, ó. Esse instrumento aqui, ó. Isso aqui era um negócio de madeira, né? Você colocava o barro por cima e fazia a telha. Os escravos, para construir as casas deles e tudo mais, às vezes eles não tinham acesso a essas ferramentas. Não tinham tempo para fazer nem nada. Então eles faziam as telhas nas coxas. Nas coxas, né, na perna, entendeu? Para pegar o padrão ali da telha. Só que cada escravo tinha uma coxa diferente, um tamanho diferente e tudo mais. Então as telhas nunca encaixavam. Então ficava tão feito nas coxas, feito de qualquer jeito, né? Faz referência também à escravidão. Chuta que é macumba, isso aí. Eu preciso explicar para vocês o que é macumba? Vocês já sabem, né? O que é uma macumba? Ou não? Sim. O que é macumba? E aí? O que é então? Vocês Eu acham? sei, não. Macumba é isso aqui, ó. Uai, a pessoa vai lá, tem os macumbeiros lá,
Então, aí que tá. Ah, né? Que Isso aqui mexe que é, com isso aqui que é macumba, ó. feitiçaria Aí, do Lúcia, terreiro, alguma coisa do terreiro, assim. nada. Isso aqui que é macumba, ó, é um instrumento musical. É isso aqui, Ah, ó. ah, tá. Mas falando de macumba, de É negócio. tipo, Ah, você tá falando isso aqui, né? Isso aqui que você tá falando. é, Isso aqui chama oferenda. isso é oferenda Isso, também, né? Eu acho. isso é uma oferenda. Isso aqui não é macumba, não tem nada a ver com macumba. Aqui é o seguinte, quando vocês vão, por exemplo, no dia de Nossa Não Senhora, fala macumba. vocês não ofertam uma flor? Por exemplo, oferta uma flor para Nossa Senhora, ou dá um dinheirinho ali no altar para ajudar, tal, tudo mais. Vocês não estão ofertando alguma coisa? Não tem até na missa lá a hora das ofertas? É a oferenda. A oferenda, não Sim. é? Então o que acontece? Os orixás do candomblé, eles têm comidas prediletas. Quer ver? Vou colocar aqui, ó. Comidas dos orixás. Aqui, ó. Essa imagem eu acho super legal, ó. Cada orixá ele tem uma história, que são as divindades do candomblé, né? Então, por exemplo, o Mulu gosta de pipoca, o Oxum gosta de camarão, o Oxalá gosta de tapioca, sei lá, não sei qual é o alimento que é esse. A Nanã gosta de milho, o Xangô gosta de quiabo, o Oxóssi gosta de outro prato típico, o Yansan, a mesma coisa, Iemanjá, Ogum, Exu. Então, esses são oferendas. Eu fui entender isso quando eu fui lá para Bahia. Uma mulher me explicou. Eu fui num terreiro, ela começou a me explicar como funcionava. Daí ela explicou o seguinte, que os alimentos que são ofertados aos orixás, dentro do terreiro, eles são feitos em forma de banquete. Então a pipoca, o camarão, o vatapá, as comidas que são mais baianas, né? E essas comidas eles ofertam e comem ela. Entendeu? Então, essas oferendas que a gente vê, assim, encruzilhada e tudo mais, é alguma pessoa querendo fazer algum pedido. Porque encruzilhada para o candomblé, quando tem uma rua atravessando outra, significa uma passagem, um ritual de passagem. Então, às vezes, eles ofertam alguns alimentos orixás para conseguir alguma graça. Para vocês não terem mais medo disso aqui, vocês, talvez vocês vejam em alguma esquina, para vocês não terem medo disso aqui, dessas ofertas que eles fazem, cachaça, charuto e tudo mais, é o seguinte, no candomblé, quando você vai procurar alguma graça, é a mesma coisa quando vocês vão lá na igreja pedir para algum santo. Então, por exemplo, o santo das causas impossíveis, né, que se eu não me engano é Santo Expedito, né, ou das causas urgentes, né, que é aquele santo que está com o pé em cima de um corvo. Santo Expedito. Deixa eu ver se é ele mesmo. Olha lá, ele tá com o pé no corvo, tá vendo? Então ele é o santo das causas urgentes. Então você tá precisando muito de uma graça, de que, sei lá, que alguma coisa chegue para você rápido, ou procurando alguma coisa, você vai lá e faz uma oração para Santo Expedito. No candomblé, eles fazem a mesma coisa, eles pedem para os orixás alguma graça. Então eles fazem um agrado para os orixás. Então, para um católico, ele pede em forma de reza. Para alguém do candomblé, além de você rezar, de você fazer uma oração, você oferta também comida. Então é possível que vocês encontrem isso encruzilhado. Pode ser uma oferta por orixá, de uma pessoa querendo alguma graça, certo? Ou também pode ser alguém querendo uma coisa ruim de uma outra pessoa. Só que daí tem esse orixá aqui, ó, chama Xangô. Algumas músicas até de samba que aparece esse cara aqui, ó. Esse aqui é o Xangô. O que é o orixá, o Xangô? Ele carrega com ele sempre um machado, né? Machado de Xangô. Esse orixá é o orixá da justiça. Então, se você pede alguma coisa, mas você é uma pessoa ruim, você está pedindo mal para alguém, sendo que essa pessoa nem te fez mal, só mal por mal, assim, ela não te fez nada, o Xangô vai lá e te ferra, entendeu? Então ele vai te fazer mal, porque ele é o orixá da justiça. Então o que acontece? Se você pediu mal de uma pessoa, mas essa pessoa não é má,
ele vai e te cobra por isso. Então, quando você vê, por exemplo, algum trabalho desse tipo, tanto é que o candomblé nem faz mais essas coisas assim de frango. Alguns fazem sacrifício de animais, outros não. Outros terreiros não fazem. Ou quando faz sacrifício de animal, eles pegam e comem. Então, eles sacrificam, por exemplo, um frango, cozinham o frango e comem. Alguns ainda fazem esse sacrifício aqui pelo sangue e tudo mais. Só que se forem trabalhos dessa forma aqui, eles normalmente voltam para a pessoa que fez. Então, não precisa ter medo desses trem, não, que não pega, não é mal olhado, né? Nada de superstição, assim. É tranquilo. Se quiser, pode pegar até o franguinho aqui para vocês fazerem um franguinho caipira. Não tem problema, não. Voltamos à questão. Então, quais aspectos é possível notar de legado da escravidão? O que a gente pode notar hoje em dia que é resquício da escravidão? E aí? Fala aí pra nós. O racismo? O racismo. Racismo, preconceito. Boa parte da população pobre é negra, então a gente pode colocar a questão socioeconômica, social e econômica. Racismo, preconceito, questão socioeconômica. Deixa eu ver o que mais. O acesso à educação. E boa parte das pessoas que ingressam até hoje na universidade pública são pessoas brancas. Majoritariamente as pessoas que têm acesso à escola particular são pessoas brancas. Então começa daí. E o que a gente pode fazer para transformar isso? Para mudar? E aí? Esse é o mais difícil. O que a gente pode fazer para mudar essas coisas? Pensa em alguma atitude que a gente pode tomar para mudar o racismo, o preconceito, questão social. E aí? No meu caso, se eu fosse, né, negra, assim, sobre racismo, eu acho que eu não ia deixar barato. Tipo assim, sabe? Eu ia procurar. Apesar que a justiça no Brasil é uma bosta, né? Mas o Liette, eu acho que ele pira a cabeça com a pessoa, entendeu? Ah, Ia pode mostrar ser. que a gente é filho de Deus e não tem diferença nenhuma, e cor de pele é uma palhaçada. Aí ia dar um soco na cara da pessoa, simplesmente, com o cabelo. Ah, bater mesmo, sabe? Talvez ser presa. Ai, velho. Boa. Então vamos fazer de um jeito mais civilizado, Oliette, através de denúncia, por exemplo, denunciar a pessoa, porque racismo é crime, né? A pessoa pode ir presa. Apesar que quase nunca vai, mas a pessoa Meu pode ir filho tá presa. branco e rico, né? Não existe É, crime de racismo, não. não. Para rico não existe nem crime, né? Por isso que eu só falo de dar uns tapas na cara, entendeu? Ia ser presa com dignidade. Bate e bate de novo. Então, ó, É, através de denúncia, ao acesso à educação. Como que a gente pode dar acesso à educação para as pessoas? Através das cotas. Cotas raciais, baixa renda, que já existe no Brasil, né? Tem indígena também, né? Então, se você outra for, coisa por exemplo... também, as pessoas que tiver seus filhos, criar ele de uma forma respeitosa, se podemos dizer, né? Aprender, Uhum. ensinar a respeitar o próximo, independente Criação de cor, religião. dos filhos. Uma criação dos filhos de uma maneira que eu posso... respeitosa? Não sei. Acho que só uma boa criação. Criação dos... uma boa criação, né? Uma boa educação. Sim. Educação dentro. Mas... Difícil, viu? Bem difícil. Nossa, assim, que eu já ouvi de pai e mãe falar umas bobeiras. Nossa, é difícil. Tem pai e mãe, às vezes, é que com vocês são maiores, mas você já deve ter presenciado isso. O pai e a mãe chegam na escola porque o filho está dando muito trabalho, daí ela senta na frente, assim, da gente, que é professor,
A gente fica 50 minutos só com vocês na sala de aula. Daí a mãe e o pai chegam assim, eu não sei mais o que eu faço com meu filho. Dá vontade de falar para a pessoa assim, nossa, se a senhora, se o senhor não sabe, imagina eu. Imagina eu. A senhora e o senhor que estão dentro de casa com o moleque o dia inteiro, e eu que estou 50 minutos vou resolver? Não vou resolver nunca. Não vou resolver A nunca. minha mãe já entrava com o cabo de vassoura pra dentro da sala. Sua mãe já adapta radical, né? Pera aí que eu É claro, vou ensinar o Liette a respeitar o professor. Eu curo comia. era desse jeito. Ela trabalhava na escola, o Liette era doida na escola, né? Ela já entrava Ai, com o cabo de Liette. vassoura. Sai, só você mesmo pra fazer horrível. É, minha filha, educação hoje em dia tá cada vez mais difícil. Eu vou terminar depois com vocês o exercício. Daí só vai faltar aquela questão do Enem que eu tava passando ali. Deixa eu ver aqui a questão número 2. Então, vou colocar aqui, ó, fazer. Vou colocar fazer número 2. Número 2. Eu tenho que lembrar disso aqui. Depois da próxima aula eu vou copiar aqui para lembrar. Certinho, gente? Já até passou o horário já. Vão dormir lá, vão descansar, que amanhã é outro dia. Qualquer dúvida, alguma coisa assim, é só comentar comigo lá no WhatsApp.